Agora nós iremos falarmos a palavra de Deus. O tema desta manhã está registrado no livro de 1 João, capítulo 2, verso 1. E o tema é advogado. E diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Que maravilha! Vamos orarmos e após a oração, iremos dar sequência à explanação da palavra de Deus. Excelso e bondoso Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos aqui neste momento para transmitirmos a Tua palavra. Usa-nos como canal de bênção para todos os ouvintes. Amém! O tema é uma riqueza. Graças a Deus que nós temos um advogado que não tem quebra-galho e nem tem, não é por dólar, nem por dinheiro nenhum, nem por euro, que ele resolve o problema de cada um que está aqui no dia a dia na terra. Porque ele é o advogado dos advogados, ele está à destra do Pai, ao lado, intercedendo, que é advogar a minha, a sua e as nossas causas. E a palavra de Deus é bem clara e nítida. Meus filhinhos, João escrevendo com bastante inspiração, cheio do Espírito Santo de Deus, ele deixou registrado nesta primeira epístola, capítulo 2, verso 1, meus filhinhos. Aqui está no plural, meus, não falou meu filho, mas falou meus filhinhos, que abrange a todos os filhos. E todo aquele que ainda não é filho, mas que quer se chegar e fazer parte da família, está aberta a porta, porque o Senhor quebrou todas as barreiras e diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, e ele vos aliviará. Advogado que intercede ao Pai pela minha causa, pela tua causa, não é por euro nem dinheiro nenhum, mas é pelo sacrifício vicário da vivificação, do seu sacrifício na cruz. O advogado advogou, intercedeu por todos, sem exceção de raça, cor, intelectualidade, fez o trabalho de perdoar os pecados, reabilitar as nações, as etnias da face da terra, e depois subiu para a glória e ainda enviou o Consolador, o Paráclito, que é advogado também, o Espírito Santo de Deus, que está aqui na dispensação da graça, que ele habita em todos os seus servos. Ele faz morada. Nós somos casa adornada, limpa, pelo sacrifício do advogado Jesus Cristo, que advogou, intercedeu e disse: Pai, está tudo concretizado de êxito, entrega minha alma, oh glorificado é teu nome, Jesus. Isto é que é o Deus, o qual eu, você e nós servimos, advogado, que advoga a causa da prostituta, do bandido, de alta periculosidade. Todo aquele que se chegar a ele, confessar, alcança misericórdia. Misericórdia é bondade, benignidade, compaixão. Deus se compadeceu de uma tal maneira que deu de presente no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar, o seu Filho amado, Jesus Cristo, para advogar. Tomou sobre si o meu pecado, as nossas misérias, foi levado ao matador, como um cordeiro mudo, sequer abriu a sua boca. E os acusadores acusavam, e Jesus, ali naquele lugar, com sofrimento, naquela cruz, naquele madeiro pregado com pregos cravados, sangue, dores, e tudo isso por mim, por você e por nós. Vale a pena você ter este advogado chamado
Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que advoga e tira o pecado do mundo. Você tem o mesmo direito, nada impede de você ter um advogado desse. Se chega a ele, confesse e deixe, e ele é misericordioso para perdoar. E ele diz: nos teus pecados eu não me lembrarei mais. Que maravilha! Para que não pequeis, vemos aqui que o cristão nascido de novo ainda pode pecar, por pensamento, palavras e obra, mas quando se curva diante do Deus que ouve, vê, fala, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu, ele confessa. E quem confessa e deixa, alcança misericórdia. E Deus é misericordioso ontem, hoje e eternamente, é imutável. Vemos também que o cristão não tem de pecar, pelo contrário, ele não deve viver pecando. Para aqueles que caem no mesmo pecado, o remédio é confessar, abandonar esse pecado. A garantia do perdão está no sangue de Jesus Cristo e no seu ministério celestial como nosso advogado. E a Bíblia diz que ele subiu ao céu e está à destra, ao lado do Pai, advogando as minhas causas, a tua causa e todas as causas daqueles que o servem em espírito e em verdade. Advogado, no grego, paráclitos, que é o Espírito Santo. Significa esse contexto que Jesus intercede diante de Deus em nosso favor. Interceder é advogar, é solucionar os problemas. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E não lance em rosto o passado, não, ele não lança em rosto. E dos teus pecados eu não me lembrarei mais. A base da sua morte expiatória, do nosso arrependimento do pecado, é da nossa fé nele. Nele quem? Em Jesus. Põe a fé em prática. Mas a minha fé é tão pouca, mesmo que seja de tamanho de uma semente de mostarda, põe ela em prática, põe a boca no pó, e a palavra de Deus diz: clama-me, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você precisa saber esta favorabilidade que você tem diante de Deus para agariar todas essas bênçãos, porque ele é o advogado que não tem quebra-galho. Ele é sim, sim e não, não. Não tem quebra-galho. Ele perdoa e acabou. E agora nós temos que prosseguir em obediência. E ele diz: obediência quero e não sacrifício, porque ele já fez o sacrifício da vivificação, dando sua vida no meu lugar, no seu lugar, mas morreu por nós, mas não está morto. O meu Redentor vive e reina para todo sempre. Glorificado é teu nome, Jesus. Primeira Epístola de João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ele é o Salvador da humanidade perdida. Venha a ele, confesse, venha de bom grado, com o coração aquebrantado, com desejo de receber, e você vai receber o perdão, e a tua mente ser descauterizada da cegueira. Falta de conhecimento é que prejudica a humanidade, mas ao ouvir a palavra de Deus, dá lugar, filho meu, para ouvir, dar crédito e abrir o teu coração para o Espírito Santo limpar, adornar, e o sangue do
Cordeiro Imaculado purifica todo o pecado, porque este advogado é um advogado fiel, verdadeiro, que intercede ao Pai que está ao lado, à destra, à direita do Pai, intercedendo por toda a igreja da face da terra e também por aqueles que querem se chegar a Ele. Se chegar a Ele, confessar, alcança perdão de todos os seus pecados. Propiciação, Jesus como nossa propiciação, significa que Ele tomou sobre si o castigo dos nossos pecados e satisfez o justo juiz de Deus contra o pecado. O perdão agora é oferecido a todos no mundo inteiro. Ele é recebido pelos que vêm a Ele, pelos que vêm a Cristo com arrependimento e fé. Vinde a mim os cansados e oprimidos, e Ele vos aliviará, perdoará, tira toda esta carga, esta bagagem do pecado, da miséria, da mente cauterizada, te descauteriza e te dá sabedoria e te dá vida e vida com abundância. Depende de você se chega a Ele, meu querido. É agora, ao ouvir a palavra, a voz do Espírito Santo, não endurecei o vosso coração. Dai-me o teu coração, ó filho meu. Para quê? Para que ele trabalhe, lapide, limpe, adorne e faça morada. E ele diz: e dos teus pecados eu não me lembrarei mais. As coisas velhas se passaram, agora é casa nova, casa iluminada, com a unção e com a morada do Espírito Santo. Esta casa tem um dono, e este dono é o Espírito Santo. E a casa é eu, você e nós, que outra hora estava deteriorada, sem condições mínimas de um morador da capacidade do Espírito Santo fazer morada. Não havia condições, porque ela treva, sujeira, imundícia, era uma coisa horrenda. Mas quando ouviu a palavra de Deus, a fé vem no ouvir a palavra. Você ouve, meu querido, e dá crédito, e a credibilidade é a razão de crer, botar aquela fé firmada em Cristo para a solução do meu, do teu, dos nossos problemas. Então, para um grande pecador, oh glória seja dado o nome de Jesus, a um grande Salvador, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade perdida. Primeira Epístola de São João 4:9, nisto se manifestou a caridade, que é amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito, único, ao mundo, para que por ele vivamos. É por eles. Quem não tem ele não tem vida. Eu estou me referindo à vida eterna. As pessoas que não têm Cristo, ele tem só o fôlego de vida, mas não tem uma vida eterna com ele, porque sem ele nada podemos fazer. Aí Paulo, com toda ousadia, cheio do Espírito Santo, disse: tudo posso naquele que me fortalece, porque ele é forte, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, glorificado é teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Glorificado é teu nome, Jesus, aleluia, aleluia. Oh, glória. 1 João 4:14, e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, advogado da humanidade. Ainda 1 João 1:7, mas
se andarmos na luz, que maravilha! Como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. As coisas velhas ficou para trás, a bagagem, agora é novidade de vida diferente. Onde passa, onde anda, é luz que resplandece no meio dessas trevas, e as pessoas veem e dizem que aconteceu com aquela família. É Jesus da vida, é o advogado que advogou a situação daquela causa, daquelas famílias, e deu a causa vitoriosa, limpou, adornou, iluminou, e esta casa agora é uma casa que se destaca diante das demais da rua. Ela é iluminada com a luz que resplandece no meio das trevas, que é o Espírito Santo de Deus na vida dessas famílias. 1 João 1:7. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andarmos na luz, isso significa crer na verdade de Deus, conforme revelada na palavra, e esforço sincero e continuamente por sua graça, para cumpri-la por palavras e obras. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Refere-se à obra contínua pelo sangue de Cristo dos nossos pecados involuntário. É provável que aqui João não esteja pensando nos pecados deliberados contra Deus, já que está falando em andar na luz. Esta purificação continua propícia a nossa íntima comunhão com Deus. Ainda João, 1 Epístola 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus queridos, haverá possibilidade de outra pessoa ter uma capacidade dessa? Religião, criadores de religiões? Não, meu querido, só existe um que é Salvador, que perdoa, que reabilita o homem do pecado e coloca no lugar de honra. É Jesus Cristo, o meu, o seu, o nosso Salvador, e fora dele não há outro. Não adianta você procurar salvação em religião, em Paulo, em Pedro, em ninguém, nem em Maria, viu? É só em Jesus. Porque só tem um que intercede, que é advogado. Meu, seu, nosso e de toda a humanidade. É Jesus Cristo. Não tem dois advogados, tá bom? Não procura outro advogado para advogar sua causa de pecado, de miséria, de tudo quanto é mal, porque não há possibilidade de você ser perdoado e se reconciliar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus, mudar de pensamento, de vida e de toda situação caótica a qual você, eu e nós vivíamos. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado, e agora nós somos diferenciados, porque fomos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, fomos salvos, tá bom? Confissão de pecado. Devemos reconhecer os nossos pecados e buscar em Deus o perdão e a purificação deles. Os dois resultados disso são, primeiro, o perdão divino, a reconciliação com Deus. Segundo, a purificação, a remoção da culpa
e a destruição do poder do pecado, a fim de vivermos uma vida de santidade em Cristo Jesus, o meu, o seu, o nosso Salvador. Ainda João Evangelho 3:16, veja que maravilha, o amor de Deus para com o perdido pecador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isto é amor de Deus, bondade, benignidade e compaixão. Só Deus tem esses atributos, essas características e qualidades para você, para mim e para toda a humanidade, sem exceção de etnia. Todo aquele que se chegar a ele confessar, alcança misericórdia. E ele é misericordioso e não tem prazer que ninguém se perca, mas que venha a ele, enquanto é tempo. E o tempo é agora. Ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureceu o vosso coração. Dai-me o teu coração, filho meu. Para quê? Para ele limpar, adornar, de descauterizamento, para você entender o que é o sacrifício vicário da vivificação do sangue do Cordeiro na minha e na tua vida. Nós estávamos mortos, e o sangue de Jesus Cristo, o seu sacrifício vicário, nos vivificou novamente, e agora temos vida com abundância, vida em Cristo. E o sangue do Cordeiro Imaculado sem mancha nos purificou e também te purificará de todo o pecado. Deus amou o mundo de tal maneira, João 3:16, revela o coração e o propósito de Deus para com a humanidade. Toda a humanidade, sem exceção, do norte ao sul, do leste ao oeste, todos têm o direito, é só passar pelo processo de se chegar a Deus, confessar e aí ser reabilitado e receber a salvação e bênçãos espirituais. Primeiro, o amor de Deus é suficientemente imenso para abranger todos os homens, o mundo do mundo. Segundo, Deus deu seu Filho como oferenda de presente na cruz por nossos pecados. A exposição procede do coração amoroso de Deus, não foi algo que ele foi obrigado a fazer por livre e espontânea vontade, porque Deus não é manipulado, nem é obrigado a fazer nada. Quem é eu, você e nós para obrigar Deus a fazer nada? Deus é Deus e Deus. Ele é Deus e fora dele não há outro. Ele não é manipulado por ninguém. É porque ele ama você, eu e nós, e não quer que ninguém se perca. Terceiro item inclui 3 elementos principais: a plena convicção de que Cristo é o Filho de Deus, o único Salvador do perdido pecador. B, comunhão com Cristo pela nossa autossubmissão, dedicação e obediência a Ele. Isso que Ele quer. Ele já fez tudo aquilo que era para nos favorecer, nos reabilitou. Agora nós temos que ser submisso. É obediência quero e não sacrifício, porque Ele já fez o sacrifício da cruz por mim, quando tomou sobre si o meu, os seus, nossos pecados. Foi levado ao matador, morreu, mas não está morto. Todos os fundadores de religiões estão mortos, ninguém sabe onde está, mas a Bíblia diz que o meu Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou, vive e reina para todo sempre, e é Senhor dos senhores. C, plena confiança em Cristo, de que Ele é capaz e também quer conduzir o crente à salvação final. É a comunhão com Deus no céu. Que maravilha! Quarto item, perecer é quase sempre esquecida a palavra em 3:16 de João. Ela não se refere à morte física, mas à
pavorosa realidade do castigo eterno no inferno. Não é eu que estou mandando ninguém não, irmão, para o inferno. É a Bíblia que diz que quem está em Cristo, o caminho é para cima. Quem não está em Cristo, o caminho é para baixo. Lugar chamado Hades, da prisão das almas desobedientes que ouviram, fizeram pouco caso, não deram crédito, então é morte física e espiritual, separação eterna de Deus. Não há mais possibilidade. A salvação é agora. Ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureceis o vosso coração. Dai-me o teu coração, filho meu. Para quê? Para ele lapidar, adornar, limpar, fazer morada. E agora você ter seu nome registrado no livro da vida como herança de filho, e também uma vida eterna com ele. Vai até o fim, não recue, porque ele não tem prazer naquele que recua. Quinto item, vida eterna, é a dádiva, é a bênção, é o presente que Deus outorga ao homem quando este nasce de novo. Aí é quando diz aquele hino: nascesse de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu, tem a lei escrita no teu coração. Oh, glória a Jesus, aleluia! Quando este nasce de novo, eterna, expressa não somente a perpetuidade da nova vida, como a de Deus, uma vida que liberta o homem do poder do pecado e de Satanás, e que o afasta daquilo que é puramente terreno, para que ele viva, para que ele conheça a Deus vivo, o Deus que ouve, que fala, que cura, que batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. Jó 16 e 19. Eis que também agora está a minha testemunha no céu e o meu fiador nas alturas. Tá vendo, Jó? Que maravilha! Deus é o nosso fiador, Ele é o nosso advogado, Ele é a razão da nossa vida. Agora está a minha testemunha no céu. Tá vendo? Jó falando com convicção de Deus. Pela fé, sobrepôs-lhe as suas dívidas a respeito da bondade de Deus, pois declarou que o próprio Deus daria testemunho da sua inocência. Ansiava que Deus intercedesse por ele no tribunal celestial de justiça. O anseio por um mediador perante Deus em nossa defesa realizou-se em Jesus Cristo, através de quem Deus nos reconciliou consigo mesmo. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o justo que tira o pecado do mundo. João 14,16. E eu rogarei ao Pai. Ele está à destra do Pai. E ele já diz aqui, ó. E eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É o Espírito Santo, que Jesus foi na ascensão, subiu para a glória, e veio o Espírito Santo para não deixar a sua igreja, o seu povo órfão, mas nós temos a comunhão com Ele. João 14,16. Consolador. Jesus chama o Espírito Santo de Consolador. Trata-se da tradução da palavra grega Paráclitos, que significa literalmente alguém chamado para ficar ao lado de outro, para ajudar, e um termo rico de sentido, significando consolador, fortalecedor, conselheiro, socorro, advogado, aliado e amigo. O termo grego para outro é aqui alon, significando outro da mesma espécie, e não héteros, que significa outro, mas de espécie diferente. Nota as palavras o Espírito Santo
dar prosseguimento ao que Cristo fez quando na terra, salvando, trabalhando como ele fez, e o nome de Deus é glorificado. Primeiro item, Jesus promete enviar outro Consolador, o Espírito Santo, pois faria pelos discípulos tudo quanto Cristo tinha por eles, enquanto estava com eles. O Espírito estaria ao lado de Deus para os ajudar, prover a direção certa para as suas vidas, consolar nos momentos difíceis, interceder por eles em oração e permanecer com eles para sempre. Segundo item, a palavra Paráclitos é aplicada ao Senhor Jesus em 1 João 2 e 1. Jesus, portanto, é nosso ajudador, intercessor no céu, enquanto que o Espírito Santo é nosso ajudador, intercessor, habitando em nós, aqui na terra. Ele mora em você, em mim e em todos os salvos da terra. São João 14, 26, mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, para lembrar, precisa ter conhecimento, precisa ler a palavra de Deus, para quando for pregar, o Espírito Santo lembrar o texto, capítulo e versículo, para você falar com nitidez e cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, o Consolador, identificado aqui como o Espírito Santo, para o crente no Novo Testamento, aspecto mais importante do Espírito não é a sua grandeza, nem o seu prazer, mas a sua santidade, seu caráter santo, manifestado na vida dos crentes, é o que mais importa. João 15, 26, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Está vendo? O Espírito Santo testificará de Cristo. João 16 e 7. Todavia digo-vos a verdade, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E ele foi e veio, e o dia de Pentecostes se encheram de poder, revestimento do Espírito Santo, e ali começou os primeiros dias de receber o batismo com o Espírito Santo, e foram cheios e falavam em diversos idiomas, e até hoje prossegue esta coisa maravilhosa que é o batismo com o Espírito Santo nos salvo, redimido pelo sangue de Jesus. E se eu for, eu enviarei. Fica claro que o derramamento pentecostal do Espírito Santo ocorrerá somente depois de Cristo voltar para o céu. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes iniciou plenamente a dispensação da graça no Espírito Santo de Deus. Romanos 8 e 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? É a interrogação. Quem os condenará? Depois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercedendo por mim, por você e por nós, por toda a igreja da face da terra. Intercede por nós.
sobre a intercessão de Cristo no céu em pró da igreja. Hebreus 7:25, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder. Cristo vive no céu, na presença do Pai, intercedendo por todos os seguidores individualmente, de acordo com a vontade do Pai. Primeiro item, pelo ministério da intercessão de Cristo, experimentamos o amor e a presença de Deus e achamos misericórdia e graça para sermos ajudados em qualquer tipo de necessidade. Primeiro, tentação, fraqueza, pecado e provações. Nós somos animados e somos revestidos pelo Espírito Santo, que consola, que nos dá força para vencermos tentação, fraqueza, pecado, provações e assim sucessivamente. Segundo item, a oração de Cristo como sumo sacerdote em favor do seu povo, bem como sua vontade de derramar o Espírito Santo sobre todos os crentes, nos ajudam a compreender o alcance do seu ministério de intercessão. Terceiro item, mediante a intercessão de Cristo, aquela que se chega a Deus, se chega continuamente a Deus, pois o particípio no grego está no termo presente, salienta, ação contínua, pode receber graça para ser salvo perfeitamente. A intercessão de Cristo como nosso sumo sacerdote é essencial para a nossa salvação. Sem ela e sem sua graça, misericórdia e ajuda que nos são otorgadas através daquela intercessão, nós afastaríamos de Deus, voltando a ser escravo do domínio de Satanás e incorrendo em justa condenação. Nossa única esperança é aproximarmos de Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela fé. E pela fé se ouve e crê em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Termino esta mensagem maravilhosa da parte de nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Então, meus queridos, aqui está a resposta do advogado, intercessor, que está à destra do Pai no céu. E ele disse para os seus discípulos, antes de partir, é necessário que eu vá, para que venha o Consolador, o Espírito Santo da verdade, para convencer a humanidade do pecado e ele consolar e convencer o homem nos momentos difíceis desta vida. Então, meu querido, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, que justifica e não lança em rosto o meu passado, o teu passado. Não, e ele diz, e dos teus pecados eu não me lembrarei mais. Não recue, porque ele não tem prazer naquele que recua. Quem põe a mão no arado, não olhe para trás nem para os lados. Olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra, porque eu sou Deus. E Jesus é o advogado que está à destra para suprir as nossas necessidades. Amém. Bondoso e eterno Pai, te dou graça, meu Pai. E meu Salvador Jesus, meu e nosso advogado que está no céu, intercedendo e advogando as nossas causas, supra as nossas necessidades e intervém, Senhor, na tua igreja para que seja bênção, salva as almas, liberta, abençoa a nação brasileira e nossas vidas. Amém.